Glória a Deus. Vamos à mensagem do dia que está aqui em Josué, capítulo 4. E hoje a pastora, como eu já disse, vou falar sobre 2 altares. Você que gosta de anotar, 2 altares. 2 altares, sim. O altar escondido, o altar secreto e o altar público, ou o altar que era usado para ser como memorial aos filhos de Israel. Na nossa vida hoje, na nova aliança, que foi até mesmo firmada no sangue que Jesus derramou lá na cruz, existem esses 2 altares? Sim. Sim. O nosso altar secreto e existe o nosso altar público, que é o testemunho. E nós vamos ver na palavra tudo isso. Nas minhas palavras, não, nas palavras de Deus. Vamos lá. Versículo 1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, falou o que, pastora? Vamos ver. Tomai do povo, quantos? 12 homens. De cada tribo o quê? Um homem. Então eram 12 tribos. Deus deu a instrução. Josué, você vai pegar de cada tribo, escolhe um homem, né? Cada tribo escolhe um homem para poder o quê? Aí ele vai falar. Mandai-lhes dizendo, tomai daqui, da onde? Do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes. Quantas pedras? 12 pedras. Eles estavam, antes de atravessar o Jordão, em Gilgal, ou Gilgal. A gente lê Gilgal, mas a pronúncia Gilgal, que era um acampamento. E ali, para eles atravessarem o Jordão, qual foi a instrução que Deus deu? Está um capítulo aí antes, você pode ler, quando Deus chama o povo para se santificar, no capítulo 3, verso 5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual foi a instrução que Deus deu a Josué? Vai ser o seguinte, o Jordão não era mar igual o Mar Vermelho, né, como teve a travessia do povo também. O Jordão era rio Jordão, diferente de mar. O Jordão, ele não foi, né, até mesmo aberto como o mar. O mar foi dividido o quê? Em 2 partes, levantadas 2 paredes de águas. Não foi isso? E o povo passou o quê? O caminho seco. Já o rio não. O rio, Deus fez a água parar. Quando? A instrução. Quando os sacerdotes que estavam com o quê? Com a arca, que carregava a presença de Deus, pisasse o quê? Os pés nas águas do rio Jordão. Assim que os sacerdotes pisam, o milagre já começa a acontecer. Mas pensa, quando Deus para a água do rio Jordão, aquela que ainda está na frente continua o quê? Continua correndo, sim ou não? Até que enxugue, até que seque. Então, presta atenção, quando Deus nos toca, para que a gente faça atos de fé, muitas vezes ali quando nós tocamos também os pés nas águas, ou quando nós obedecemos àquela direção de Deus, aparentemente parece que ainda não está acontecendo, mas já estava acontecendo. É que aquela água precisava o quê? Correr, até secar. Mas Deus já estava operando. Então você não duvida não. Quando você obedece,
o poder de Deus já entra em ação para operar o milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Confia no Senhor de todo o coração. Pois bem, as águas vão se secar. E aquele mais de 1 milhão de almas, juntamente com Josué, entende que é hora de atravessar o Jordão. Assim que atravessaram o Jordão, eles iam para um outro acampamento. E é quando Deus fala: Josué, escolhe de cada tribo um homem e tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. E vocês vão levai-as convosco para outra banda e depositai-as no acampamento ou no alojamento em que haveis de passar o quê? Esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal, testemunho entre vós. E quando os vossos filhos lá no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então vocês vão lhes dizer que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre, o que, igreja? Por memorial aos filhos de Israel. Aqui está um altar público. Público, sim. Quando Deus fala, pega, cada homem, né, da tribo vai pegar uma pedra, põe no ombro, passa adiante lá da arca, leva para o próximo alojamento, acampamento. Lá eles iam levantar esse altar, as 12 pedras. Quando lá no futuro os filhos perguntassem, eles iam dizer: essas pedras foram o quê? As águas do Jordão que se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Era para eles lembrarem desse milagre. Quem está entendendo, diga amém. Então o altar público era para dar testemunho do milagre que Deus tinha operado no meio dos filhos de Israel. Esse é o nosso altar público, os testemunhos, o que as pessoas vão ver de Deus na nossa vida. E nós precisamos levantar esses altares, não físicos, mas esses testemunhos, que quando as pessoas olharem para a minha vida, para a sua vida, vão dizer: foi Deus que fez isso na vida dela. Foi Deus que fez isso na família dela. Foi Deus que fez isso no casamento dela. Foi Deus que fez isso na saúde dela. Quem está entendendo, diga amém. Foi Deus que fez isso, na vida financeira, né? Na vida profissional. Vão dar glória a Deus. É o que as pessoas estão vendo de Deus na nossa vida. São os memoriais. Quem está entendendo, diga amém. Quem ainda esse ano quer levantar esses altares como memorial para Deus ser glorificado na sua vida? Amém. Vamos lá, para encerrar essa parte aqui, entrar no mais importante. Não que esse não seja, mas o outro é consequência. Não, consequência é o público, o outro é a base. Vamos lá. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel,
e levaram consigo ao acampamento e as depositaram o que, igreja? Ali. Tiraram do meio do Jordão, levantaram lá, colocaram no ombro e levaram, para colocar como memorial. 9, você gosta de grifar, né? Grifa aí. Levantou Josué também. Então não foi um único altar naquele dia levantado. Levantou também Josué 12 pedras no meio do Jordão. Pastora, não é o outro? Não, o outro foram quem? Os representantes de cada tribo. E eles não só levantaram do meio do Jordão, eles colocaram no ombro e tiraram do Jordão e levaram para onde? Para o alojamento, para o acampamento. E lá eles colocaram as 12 pedras como memorial para que todo mundo se lembrasse do milagre que tinha acontecido ali no Jordão. Como o povo atravessou o Rio Jordão. Esse aqui é outro. É outro, pastora? Esse aqui é um pessoal, íntimo, secreto de Josué. É só ele e Deus. E todo crente tem que ter esse altar. Que altar, pastor? O altar íntimo, o altar escondido, o altar secreto. Que hoje não é físico, mas que é espiritual. Mateus 6:6. O que diz lá? Tu, eu, você, tu, quando orares, porque esse altar secreto, eu até anotei aqui, ele se constrói através da comunhão com Deus, não tem outro jeito. Não é com pedras, não adianta você sair por aí caçando pedra, vou levantar um altar para Deus. Não, não é desse jeito hoje. O altar, eu acabei de falar, é o nosso coração, é o nosso espírito. É onde nós temos que sacrificar. Deixa eu ler para você, isso foi tirado até de um livro. Altar é o lugar onde nossa vontade ela é quebrantada. E é verdade, porque altar é lugar de entrega. Eu tenho uma vontade, mas ali quando eu estou na comunhão, quando eu estou em oração com Deus, no meu secreto, na minha intimidade com Ele, a minha vontade humana é quebrantada. O que mais? Damos a Deus o que Ele está pedindo também. E não é fácil, porque é renúncia. E muitas vezes o que Deus está nos pedindo, imagine eu, você, fui ofendida, você foi ofendido. Aí a gente vem para aquele momento de comunhão, para aquele momento no secreto, para aquele momento de intimidade com Deus, que a gente entra e fecha, né, a porta do nosso quarto, com o coração chateado, com o coração ressentido. E é ali nesse altar que eu preciso entregar o que Deus está me pedindo. E o que Deus está me pedindo? Que eu perdoe o que me ofendeu, que eu ore por aquele que me persegue, que eu ame os meus inimigos. É isso que Ele me pede. Então no altar eu vou entregar. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou entregar. Eu vou deixar, como se diz Deus, limpar o meu coração, tirando a chateação, o ressentimento, e vou entregar o que me pede. O perdão para quem eu preciso liberar. Quem está entendendo aqui, diga amém. Só um exemplo.
E às vezes não é isso que Deus está te pedindo, às vezes é outra coisa, é uma renúncia. E ali você entrega. O que mais? O altar é um lugar de sacrifícios, aonde nós oferecemos a Deus algo que nos custa. Nesse altar secreto, nesse altar escondido, nesse altar da intimidade, nós entregamos a Deus algo que nos custa. Como diz a canção, eu não sei se o Tiago conhece, se conhecer ele deixa preparada, mas o irmão diz assim: fiz deste meu coração o teu Moriá, uma referência ao altar que Abraão levantou a Deus para sacrificar o seu próprio filho, e a gente sabe que no dia tinha um cordeiro preparado, símbolo de Cristo na cruz. Mas eu fiz deste meu coração teu Moriá, podes provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças, Senhor, para te entregar a minha própria vida, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, do que a vida me deu. Digo sim para o teu reino e não para o meu eu. Eu escolho sonhar os sonhos de Deus. Quem conhece essa canção? É forte a letra, né? Que é uma entrega no altar. É uma entrega no altar. E Josué levantou esse altar no meio do Jordão. Vamos lá. Só para encerrar, o altar é lugar onde a gente entrega o que nos custa e o que é agradável e verdadeiro a Deus. E o altar, foi o que eu escrevi aqui, peguei de um livro aqui, que se chama O Obreiro Aprovado. Mas tem vários, tá? Quem até me indicou esse livro foi o pastor Fernandes Lima. O altar se constrói, esse altar íntimo, em comunhão com Deus. Então, quer dizer, se eu não tenho comunhão, eu não construo esse altar. Mateus 6,6, vamos lá? Tu, quando orares, quando você for levantar esse altar, faça o que? Entra onde? Entra onde? No teu quarto. Tem a tradução que fala quarto? Entra no teu quarto. Vá para o seu quarto. É lá que a gente levanta. Mas o quarto é onde? É o lugar onde você ora. Pode ser a sala. Quando a casa está quieta, né? Quando está todo mundo dormindo, você levanta e vai lá para a sala orar. Ali é um altar secreto que você está levantando a Deus. Na madrugada. Nunca mais cantou, Tiago? De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, vamos igreja, vamos para as madrugadas. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe, Senhor, a gente precisa da unção. Amém, igreja? Mas esse é o altar secreto. Esse é o altar da intimidade. E é esse altar que sustenta o público, que sustenta o do testemunho. Sem esse secreto não tem testemunho. Sem esse secreto não tem o altar público. Não tem? Não. Não. É um altar secreto que sustenta o do testemunho. Quem está entendendo a pregação aqui hoje? Estou entendendo é nada, pastora. Nós prega tudo de novo então, para você entender. Mas entra, vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. Feche a porta. Deixa ninguém atrapalhar esse momento, é você e Deus. Ore ao seu Pai, que ouve.
o que está em secreto. Amém? Amém? Amém nada. Você não pode concordar com a pastora quando eu falar fora da palavra. A senhora não falou, falei fora da palavra. E falei de propósito, para ver se você estava ligado ou não. Pastora, volta aí, ô obreiro Vitor. Ore ao seu pai que, o quê? Que está no secreto. Que ouve? Não. Que está no secreto. E eu disse, aquele que ouve o que está no secreto. Não. Às vezes não saem nem palavras. Às vezes só desce lágrimas. Que isso, pastora? Você nunca foi numa madrugada e não tinha o que falar e só derramou lágrimas. E lá na alma você clamou no Espírito, você clamou, Espírito Santo me fortalece? Nunca? Nunca teve essas experiências com Deus? Você só tagarela o tempo todo? Tem dia que você não tem o que falar. Você só derrama lágrimas no altar. Vamos lá. Então, o seu pai que ouve, não, que faz o que, igreja? Que vê. Que vê. Que vê o quê? Lá no secreto. Porque tem dias que você não tem nem o que falar, ele só te vê. Ela veio. Ele veio. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai fazer o que com você, igreja amada? Vai lá, agora você pode falar com fé. Ele o quê? O recompensará. Aqui nesse versículo não tem nenhum momento que Deus fala que Ele está nos ouvindo. Não, a Bíblia diz que Ele está nos vendo. Claro que a gente fala no secreto. Claro que a gente ora nos mistérios. Claro que a gente clama. Quem está entendendo, diga amém. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus vê o que está lá. Como Ele viu Josué. O que Josué fez? 9. Levantou Josué também, além daquele público, além daquele que ele tinha pedido para cada representante das tribos levar nos seus ombros uma pedra para se levantar o altar no acampamento, ele também tomou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que eles ficaram parados no meio, bem no meio, Deus mandou eles pararem. E a Bíblia diz que dos sacerdotes que levavam a arca da aliança ou do concerto, e ali estão até o dia de hoje, até o dia que o autor escreveu, diga amém? Lá no meio do Jordão. Quando Josué colocou essas pedras, estava seco. Estava, e o povo já tinha atravessado. E a Bíblia diz que pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se, pois, o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou-se a arca do Senhor, e os sacerdotes, o quê? À vista do povo. Verso 15, pula aí para mim, por favor. Comigo, né? Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: agora dê ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E agora, quando ele já tinha levantado esse altar, os sacerdotes tinham que subir, e deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, agora sim, né? E as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco,
Aí a Bíblia diz que assim que eles acabam, né? Só corrigindo, Josué levanta o altar íntimo, secreto dele, só ele e Deus. Aí que os sacerdotes vão. Quando eles chegam em terra seca, aí que a Bíblia diz, agora, ó, as águas do Jordão, porque os sacerdotes foram os últimos a saírem, né? Junto com Josué. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas o quê? As suas ribanceiras. Diga glória a Deus. O que isso significa? Medita comigo. O que isso significa? Cadê o altar de Josué? Cadê o altar de Josué, igreja? Vamos lá, cadê o altar, o memorial de testemunho? Cadê? Está lá no alojamento, está lá no acampamento, que o povo já tinha atravessado. Sim ou não? Mas cadê o altar de Josué? Está debaixo das águas. Está no secreto. Está escondido. Está no lugar onde agora ninguém conseguia ver. Por quê, pastora? A palavra de Deus é para nos ensinar. Eu preciso ter esse altar do testemunho, do memorial, dos milagres, das curas, que as pessoas vão ver o que o Senhor faz na minha vida e na sua vida. Mas eu e você, como Josué, precisamos ter esse altar. Escondido, secreto. Que ninguém vê. Mas que Deus, que vê o que está em secreto. Você tem levantado esse altar? Deus está vendo esse altar seu, meu. Deus tem visto esse altar nosso, que se constrói com a comunhão. Porque quando tem esse altar secreto, igreja, é impossível não ter os testemunhos, as curas, os milagres. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Rio Jordão, depois que esse altar ficou lá. Lá na frente. Um dia um homem chamado Naamã, mergulhou quantas vezes? 7. E ele foi o quê? Com as águas do Rio Jordão, ele foi o quê? Ele foi curado. Mas no Jordão tinha o quê? Um altar secreto. Eliseu, ele operou um milagre no Jordão. Qual foi o milagre que Eliseu? O machado dele flutuou. É um machado. Ele fez o machado flutuar. E lá tinha o quê? Um altar secreto. Sim ou não? Lembra mais coisas aí que aconteceu no Jordão? Aonde Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, foi o quê? Foi batizado. Então, a salvação no altar secreto, a cura, a milagre, a salvação. Aonde tem altar secreto, tem cura, tem milagres, tem salvação. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem que ter. Tem que ter. O que é, pastor? O altar secreto. Que se constrói na intimidade, na comunhão com Deus.
Eu não entendo como que ela pode estar tão firme diante de tudo isso. Vai ver o secreto. Vai ver o que aquela pessoa planta no seu secreto com Deus. O sucesso de ninguém é por acaso. Pastora, o sucesso de ninguém é por acaso. Mas se não tem um altar secreto, não tem os testemunhos, não tem um memorial, não tem a cura, não tem o milagre, não tem a salvação. Quem entende o que eu estou pregando nessa manhã? Igreja, vamos no Salmo 51, abre lá a sua Bíblia, versículo 17. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Josué foi o único a levantar esse altar? Não, eu não tenho tempo. Eu gostaria de pregar um outro homem na Bíblia que levantou um altar secreto antes de levantar um público. Quem? Davi. O campo das ovelhas para ele foi um altar secreto. E o campo da batalha foi o seu altar público. Foi, pastora? Sim. Sim. Campo das ovelhas, ninguém via Davi a não ser Deus. Só Deus via Davi lá no secreto do deserto, cuidando daquelas ovelhas. Agora, naquele dia, no campo de batalha, enfrentando Golias, quem viu Davi? Toda a congregação de Israel. Só que para ele chegar lá e derrotar o gigante, ele plantou aonde? No secreto. Quem está me entendendo, diga amém. Eu ia falar sobre ele, mas o tempo, aí eu tenho que encerrar. Vamos lá. 17. Os sacrifícios para Deus são o que, igreja? Um espírito o quê? Quebrantado. Um altar onde você se derrama, você se entrega, você se quebranta. Não é aqui que a gente, é no altar que a gente sacrifica, é no altar que a gente é transformado, transformada. É no altar que a gente busca a unção do Espírito Santo para vencer as tentações da vida. Tem gente fraco, irmão, o diabo mais derrotadinho do inferno vem e faz assim. Ele, que isso, pastor? Assim? Traz a tentação mais sem vergonha lá do inferno, e a pessoa aceita, e não tem unção, não tem aquele fortalecimento, né, do secreto, aquela revelação da palavra para dizer, está escrito, Satanás, e mandar o diabo correr. Quem está entendendo? Vamos despertar a igreja. O que mais? A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E para encerrar, Salmo 141, corre lá, verso 2. Pode colocar na tradução linguagem de hoje? Recebe, Deus, a minha oração, que é feita no secreto, que é feita lá no meio do Jordão, só eu e o Senhor. Aquele altar ali, ninguém pôs a mão a não ser Josué, só ele e Deus. Diga amém? Recebe, Senhor, a minha oração, como se fosse o quê? Incenso. Hoje é esse o incenso que a gente faz subir. Qual? A nossa oração. E que as minhas mãos levantadas, está vendo você que não gosta de levantar as mãos?
Na hora que o irmão fala, levante as mãos. Ai, misericórdia, viu? Tem que ficar levantando a mão. Para de reclamar, crente. A pastora, levante as suas mãos. Ai, misericórdia. Que as minhas mãos levantadas sejam o que, igreja? Sejam como a oferta da tarde. Diga glória a Deus. Oh, glória. Ergue as mãos aí, ó. Ergue as mãos aí. Amém. Amém. Que as nossas mãos levantadas sejam tarde. Amém, igreja? Amém. E aí diz, né? O Senhor aqui, ó, suba a minha oração perante a tua face, Senhor, como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde.